seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Irmãos, toda a orientação divina, todo o conselho da Bíblia, toda a palavra extraída das Escrituras Sagradas, toda a pregação, todo o ensinamento é de grande valor para nós que estamos ouvindo. E a nossa missão, sabe qual é? Investigar cada ponto, cada vírgula, cada texto, procurar entender cada palavra anunciada e aplicar para as nossas vidas. É uma missão nossa investigar, procurar entender e aplicar para a nossa vida. É responsabilidade nossa praticar as Escrituras Sagradas. E toda orientação, irmão, ela é importantíssima na edificação da nossa vida espiritual, na construção do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais compromisso, quanto mais sério você levar, quanto mais você investir no conhecimento e na prática do conhecimento, mais Deus pode alcançar na sua vida o propósito que Ele tanto deseja, que é uma comunhão, que é uma vida mais próxima dEle. Deus, Ele deseja ser um imã poderoso de atrair você para perto dEle. Mas nós temos a responsabilidade que nós temos de assumir com a palavra de Deus. Deus, irmão, Ele não vai falhar na missão dEle, de trazer toda a verdade até os teus filhos. Ele não vai falhar em levantar pessoas para mostrar para nós o caminho que vai levar à salvação eterna. Ele não vai falhar em mostrar para cada um de nós cada ponto, cada detalhe importante. Agora, a nossa missão é acatar, é ouvir a voz de Deus, é fazer com que a palavra de Deus se torne parte da nossa vida, infiltre em nosso espírito e domine o nosso ser como um Senhor, guiando cada passo da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo, eu dividi ele em 3 partes, para a gente poder entender o que Deus quer falar com cada um de nós. Primeiro, irmão, seguir a paz com todos. Um dia, muito em breve, pode ser daqui 1 hora, 1 dia, 1 semana, nós vamos enfrentar a eternidade. E eu quero ir para perto de meu Senhor. Eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Todos cristãos devem ter esse desejo ardente de encontrar com Cristo, de ir morar com Cristo, e nós vamos viver lá na eternidade junto com todos os remidos, desde Adão, que foi salvo, que foram salvos e que estão lá. Nós vamos conviver com eles, nós vamos viver com os remidos, nós vamos viver com os salvos, nós vamos viver eternamente no meio dos anjos, na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, na presença de Deus. Quando nós sairmos nessa terra, nós seremos recolhidos pelo nosso Rei, pelo nosso Senhor, e nós vamos viver com Ele lá eternamente, e no meio de todos os remidos. E isso, para nós cristãos, pode acontecer a qualquer momento. Essa nossa ida para lá é relâmpago, é num fechar de olho, é questão de segundo. Essa mensagem pode ser a última minha. Então não tem uma hora certa, mas eu sei uma coisa é certo: em breve nós vamos encontrar com o Senhor, nós vamos encontrar com o Mestre, e nós vamos viver junto com todos os remidos, salvos, com a Trindade Santa e com todos os milhões e milhões de anjos que vivem lá. E lá vai ter cultos
lá vai ter adorações, lá vai ter louvores, e lá nós vamos viver em comunhão com todos que estão salvos. Então Deus deixou uma tarefa para nós aqui na terra: seguir a paz com todos. É uma tarefa, é uma missão importantíssima, é uma responsabilidade minha. Eu tenho que aprender a viver com o meu irmão, eu tenho que aprender a viver em paz com uns com os outros, eu tenho que aprender a amar o meu próximo. Isso, a igreja aqui é um treinamento, é uma tarefa, é uma responsabilidade individual e uma responsabilidade coletiva. Nós temos que aprender a ter paz uns com os outros, a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a termos comunhão um pelo outro, porque depois da nossa tarefa cumprida e de nós sermos recolhidos lá, nós vamos estar em comunhão, em paz, em harmonia, em amor, junto com todos os remidos e na presença de um Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, muito em breve nós vamos estar lá junto com Deus, e Deus deixou uma tarefa para nós: seguir a paz com tudo. Irmãos, eu sempre digo que um irmão é na medida exata para temperar o outro irmão. As imperfeições de um irmão é na medida exata para poder temperar a vida do outro irmão. Uns vivendo juntos com os outros, nós vamos nos edificar. É vivendo coletivamente, é vivendo em conjunto, é vivendo em igreja, que nós vamos aprender a amar, é que nós vamos aprender a ter paz, que nós vamos aprender a ter comunhão. Por isso que a igreja unida é importantíssimo. Uma pessoa não pode ser igreja dentro de casa sozinho, isolada, sem ser membro de uma igreja. Não existe isso. Existe o corpo de Cristo, existe a igreja onde todos se reúnem para viver juntos e aprender e já ir sendo treinado a viver em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seguir a paz com todos é a primeira parte. Temos que aprender a amar nosso próximo e termos comunhão uns com os outros. Essa responsabilidade é nossa. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Tessalonicenses, capítulo 5, olha só a orientação de Deus para nós. Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. É 2 Tessalonicenses. Oh, glória. Não, é primeira mesmo, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14 e verso 15. Olha só para você ver a orientação divina para a igreja de Cristo. Está escrito no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 14 e 15. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14 e verso 15. Amém? Está escrito assim: rogamo-vos também, irmãos. Está falando com todos os irmãos em Cristo, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos, sejais paciente para com todos. Olha o 14: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Está vendo aqui? Ele está falando de relacionamento dentro da igreja. E ele não está dizendo, irmão, a pastores, não. Ele está dizendo aos irmãos.
tá? Nós temos que aprender a admoestar os desordeiros. Sabe aqueles irmãos que é difícil de conviver, que tem um monte de imperfeições, que tem defeitos que às vezes nos atinge? Nós temos que aprender com o nosso comportamento, com as nossas ações, com as nossas decisões, com os nossos conselhos, admoestá-los, para que ele deixe de ser um desordeiro. Então é na medida exata para temperar o outro. Nós temos que aprender isso. A igreja tem que aprender a viver em comunhão, a liderança tem que aprender a viver, a igreja tem que aprender a viver. Então é uma ordem não para a liderança, mas para os irmãos. Está escrito: admoestais os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos, seja paciente para com todos. Está vendo aqui, irmãos? Isso aqui é uma tarefa, é uma missão para nós. E se nós se submetermos isso, se nós aceitarmos isso como uma missão, a gente vai sendo treinado, vai sendo lapidado, a gente vai crescendo na graça, no conhecimento, no amor, na comunhão, na paz, até chegar num ponto de Deus levar nós um dia para morar entre todos os remidos, que também, quando estiveram na terra, passaram por todos os processos de lapidação, foram transformados, foram lapidados, e muitos deles hoje, milhares deles hoje que foram salvos, estão lá em um corpo tremendo, morando com Deus, e nós vamos lá morar junto com eles pela eternidade. Então nós temos que aprender a conviver, seguir a paz um com os outros. Eu sempre falo, irmão, do ouriço. O ouriço é aquele bichinho espinhoso. Quando chega um inverno muito intenso, eles procuram uma caverna, uma toca, e lá entra de grupos mesmo, irmãos. Eles entram de grupos para que um corpinho venha esquentar o outro corpinho. E eles vão a noite inteira ali, ó, um espremidinho no outro ali, mas um corpinho vai aquecendo o outro, vai aquecendo o outro. No outro dia, irmão, sai tudo com vida, mas pingando sangue, por causa dos espinhos. Acaba um espinhando o outro, um furando o outro. No outro dia sai tudo com vida, mas pingando sangue, mas vivo. E a igreja não é diferente. Para a gente viver coletivamente, em conjunto, como igreja, nas atividades diárias, quando for ativados os departamentos de missões, departamento de assistência social, departamento de evangelismo, departamento do círculo das mulheres, aí sim Deus vai passar a nós mais um intenso, uma tarefa de aprendermos uns com os outros a amar, a ter paz. Os ouriços saem tudo pingando sangue, mas tudo com vida, porque eles se unem naquela caverna para que um corpo aqueça o outro corpo. Agora, os pardais não. Os pardais são individuais. Tem alguns lugares que o frio é tão intenso que morre 70% dos pardais. Como se diz, cada um no seu quadrado. Eles não têm comunhão, eles não vivem. Cada um na sua casinha, eles não se sumam. Tem um telhado, por exemplo, assim, ó, cada um tem o seu apartamentinho, eles não somam. E por causa disso, por causa de não somar, o inverno vem e mata 70% deles. Então é preciso aprender a viver em união. Nós temos que aprender a suportar os defeitos dos nossos irmãos, aprender a conviver com as falhas das pessoas. Assim todos terão a oportunidade do aperfeiçoamento, porque Deus, Ele está trabalhando em todos, coletivamente e individualmente, no reparo, na purificação, na lapidação, e cada dia que passa, você se torna uma pessoa melhor. Às vezes uns demoram um pouco mais, outros é mais acelerado, mas Deus, com a sua multiforme sabedoria, atinge tudo e todos, e usa todos os meios para lapidar
cada um de nós que estamos aqui. Eu tenho certeza que você já não é mais a mesma pessoa que era alguns meses atrás. Você melhorou, a sua mente está mudando, seu espírito está brilhando, sua alma está recebendo pontos positivos, o seu corpo está negando mais a carne, o seu corpo, alma e espírito está ganhando a presença viva de um Deus que transforma situações e transforma a vida. Então, o primeiro passo, irmãos, seguir a paz com todos, né? Salmo 133, verso 1: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. É a vontade de Deus para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, aí, verso 14, a parte B, também é uma responsabilidade nossa. Está escrito, né? E a santificação. Está vendo aqui? Existe duas etapas na vida do crente. Quando a pessoa aceita Jesus, que ela passa a ser filho de Deus, ela já passa a ser uma pessoa santa. Ela já passa a ser santo, tá? Quando você estuda as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Hebreus, aos Filipenses, né? Sempre começa assim: aos santos que estão em Tessalônica, aos santos da galáxia. Então, quando você aceita Jesus, irmão, você já é uma pessoa santa, você é filho, Deus separa você. E a palavra santo, tanto no grego como no hebraico, como no Antigo Testamento e no Novo, significa separado. Deus separa você. Agora, existe o processo da santificação, ao qual nós, em prestação de obediência à palavra, nós vamos sendo santificados no dia a dia. Quanto mais você obedece, quanto mais você força a sua entrada para dentro do círculo da santificação. O que é o círculo da santificação? É debaixo da cobertura de toda a orientação divina que tem repousado sobre a sua vida. Quanto mais você força a sua natureza humana em se submeter às ordens divinas, quanto mais você esforça o seu espírito em adoração a Deus, quanto mais você faz com que a sua alma se submeta às ordens divinas, quanto mais você pratica obediência à palavra de Deus, mais santo você vai se tornando, mais purificado, mais santificado, mais próximo de Deus você vai chegando. Então a obediência às verdades divinas faz com que o homem receba da presença do Espírito Santo a santificação. E nós temos que entrar para dentro desse caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o seu espírito, alma e corpo passa a se submeter às Escrituras Sagradas, você se aproxima de Deus. E a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. É Deus que diz isso. Então ele diz: seguir a paz com todos e a santificação. Está vendo aqui? É um caminho, irmão, em que o cristão tem que entrar por ele. Seguir a paz é ordem divina, e a santificação também é ordem divina, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que Deus quer em seguir a paz e entrar pelo caminho da santificação? Abra comigo aí, 1 Tessalonicenses, está aí mesmo, 5:23, olha só o que está escrito, qual é o objetivo divino, aí mesmo, 1 Tessalonicenses 5:23, olha o que está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados,
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Seguir a paz com todos e a santificação, você está no caminho ao qual seu espírito, alma e corpo está sendo lapidado, está sendo preparado para a vinda de Cristo. Nós podemos ser arrebatados no arrebatamento, mas podemos também a qualquer momento ser levados da terra antes do arrebatamento. Mas o objetivo de viver em paz, em comunhão, e seguir a paz com todos, e seguir a comunhão ou a santificação, o propósito divino é lapidar seu espírito, é santificar a sua alma, é mortificar o seu corpo, essa natureza terrível, para que nós fiquemos preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A última parte do versículo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo aqui? O processo, a tarefa, a missão que Deus deixou com nós, de vivermos no corpo de Cristo, unidos com a igreja, seguindo a paz e a comunhão com os irmãos. A tarefa que Deus deixou para nós, de entrarmos pela santificação, aceitarmos o plano da santificação e colaborar no mínimo com a nossa obediência, é para que quando chegar a hora correta, nós vamos ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os que dizem cristão, que não entregam suas vidas realmente, que não assumem um compromisso real, que não consegue e não colabora com a convivência em igreja, não é membro, não aceita ser membro, não se submete ao sistema que Deus deixou estabelecido, não aceita o processo da santificação, não obedece às verdades, não é lapidada pelo poder da palavra, esses não verão a Deus. Esses não verão ao Senhor, esses não serão levados para morar junto com os remidos, não serão levados para morar junto com o exército de anjos, não participarão das bodas do Cordeiro, não participarão do reino eterno junto com Cristo. É sério, pastor? É muito sério o que eu estou dizendo. Em breve nós vamos enfrentar a eternidade. Em breve. E esse em breve, irmão, não tem como datar, não tem como prever, não tem como. 500.000 pessoas só morreu de um ano para cá. Pessoas que estavam cheias de planos, pessoas que estavam cheias de projetos, pessoas ricas, pobres, milionárias, cheias do dinheiro, foram arrancadas da terra de forma inesperada. E é assim, irmãos, de uma hora para outra a igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada. Olha lá, Israel já está sendo cercada pelas nações inimigas. Então a qualquer momento nós vamos ser tirados, vamos assumir o nosso compromisso com Deus. Vamos levar a sério a nossa posição de filho, de cristão. Vamos se comprometer com a igreja, vamos se entregar, vamos ser membros, vamos levar a sério. 1 Tessalonicenses capítulo 4: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, irmãos, e nós devemos entrar por esse caminho. Feche seus olhos. Louvado seja Deus. Abaixa sua cabeça. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor deixou uma tarefa para nós, Senhor: seguir a paz com todos. Ajuda nós, Senhor,
Quando os teus discípulos, Jesus perguntou qual era o maior dos mandamentos, o Senhor disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Pai. Ajuda nós, Senhor, a termos paz uns com os outros, a vivermos em comunhão. Ajuda nós, Espírito Santo, a orarmos uns pelos outros. Ajuda nós a somarmos cada vez mais. Ajuda nós a assumir um compromisso como membro, como filho, como servo, como instrumento em tuas mãos, Senhor. Ajuda nós, Espírito Santo, a levar a sério o caminho do cristianismo. Ajuda nós a valorizar, Senhor, a nossa vida contigo, ó Pai. Ajuda nós, Espírito Santo, a forçar a nossa entrada para dentro do círculo da santificação, das verdades. Ajuda nós a colaborar, meu Pai, porque nós, assim que formos tirados da terra, nós queremos te ver, nós queremos partir para o teu reino, nós queremos viver entre os remidos, entre os salvos, entre os milhões de anjos que há no teu reino. Ajuda nós, Espírito Santo, a sermos pessoas comprometidas e a fazermos parte mais e mais da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o sangue do Cordeiro possa percorrer nossas vidas nesse momento, purificando o nosso espírito, purificando a nossa alma, purificando o nosso corpo. Que a presença do Espírito Santo possa destruir de dentro de nós todo espírito de rebelião, de rebeldia, todo espírito de contenda, de crítica, de acusação. Que seja destruído de dentro de nós toda falta de compromisso. Que seja destruído da nossa vida, Senhor, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento como igreja, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com a igreja, a nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Ajuda nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ajuda essa igreja, ajuda a liderança dessa igreja, ajuda nós a cumprir a nossa missão como teus filhos, como igreja, como missionários, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.